Você começou a preferir ficar sozinho, e isso parou de parecer estranho. Na verdade, começou a parecer melhor. Menos gente, menos conversa, menos desgaste. Só que agora, sair parece esforço. A psicologia explica que o cérebro tende a repetir o que gera alívio rápido, e ficar sozinho alivia, sem julgamento, sem pressão, sem necessidade de se ajustar. Então você vai ficando, cancela planos, responde menos, se acostuma com o silêncio. E o mais curioso, isso não parece solidão, parece paz. Mas nem sempre é a mesma coisa. Você prefere ficar em casa, cancela sem culpa, e quando cancela, sente alívio. Conversas longas cansam, mensagens ficam sem resposta, encontros começam a parecer desnecessários. Não é que você não goste de pessoas, você só não sente vontade. O cérebro associa isso com conforto, menos estímulo, menos imprevisibilidade. Então ele reforça. Você evita, se preserva e escolhe o silêncio com mais facilidade. Mas tem um detalhe. Quanto menos você se expõe, menos vontade você tem. E isso acontece sem você perceber. Você chama isso de independência, de gostar da própria companhia. Mas talvez não seja só isso. A psicologia explica que a mente se adapta rápido ao que reduz esforço, e o isolamento reduz. Menos conflito, menos interpretação, menos risco de frustração. Então você começa a ver isso como escolha, mas pode ser adaptação. O cérebro transforma repetição em preferência, mesmo quando essa preferência limita. E aí surge uma dúvida sutil. Você realmente prefere estar sozinho? Ou só se acostumou com o que é mais previsível? Porque quando algo vira padrão, deixa de parecer padrão e começa a parecer quem você é. O cérebro economiza energia. Ele prefere o que é previsível. Menos estímulo, menos esforço. Quando você está sozinho, tudo fica mais controlável, sem leitura constante do outro, sem ajuste de comportamento, sem risco de ser mal interpretado. O sistema nervoso reage assim. Ele busca estabilidade, e o isolamento entrega isso. Por isso ele parece confortável. O problema é que o cérebro não pensa no longo prazo. Ele só reforça o que funciona agora. E aí o padrão se instala, você evita lidar com o outro, e isso parece solução, mas pode ser só uma pausa, que virou rotina. Isso geralmente não começou como escolha, começou como cansaço. Cansaço de se explicar, de tentar se encaixar, de não se sentir entendido. Então você foi reduzindo, falando menos, saindo menos, se envolvendo menos. O cérebro associa esse afastamento com alívio e reforça, sem perceber, você vai se ajustando ao mínimo. E tem algo importante aqui, você não deixou de querer conexão, você só diminuiu a expectativa. O sistema nervoso tenta te proteger de repetir experiências desgastantes, e isso funciona, mas muda sua referência. O que antes era pouco, agora parece suficiente, e o que antes fazia falta, já não parece mais necessário. E é aqui que o efeito aparece. Você está bem sozinho, mas não exatamente satisfeito. Tem dias em que falta algo, e você não sabe nomear. O cérebro te mantém no confortável, mesmo quando isso reduz sua experiência. Menos troca, menos novidade, menos conexão. E o impacto não é imediato, ele é lento. Você perde prática social, perde tolerância ao estímulo e começa a achar tudo mais cansativo do que realmente é. O sistema nervoso se ajusta ao nível de estímulo que você mantém. E quanto mais baixo ele fica, mais difícil parece subir. Então, o isolamento cresce, sem parecer um problema. E o mais difícil de perceber é que isso também te protege. Ficar sozinho evita frustração, evita conflito, evita aquela sensação de não ser entendido. O sistema nervoso mantém você nesse espaço seguro, mas tem um efeito silencioso. Quanto mais você evita o outro, menos você treina a conexão. Você não se decepciona, mas também não se aproxima. Você se preserva, mas se limita. E isso cria um equilíbrio estranho. Conforto, sem profundidade. Você está em paz, mas não necessariamente completo. E é aí que a dúvida começa. Isso é escolha ou proteção? Percebe como você decide rápido ficar sozinho? Antes de aceitar um convite, você já imagina o desgaste. Antes de responder, você já sente o esforço. O cérebro tenta prever o cenário e escolhe o caminho mais leve. Isso parece escolha consciente, mas muitas vezes é automático. Você não analisa, você evita. E tem um momento específico. Você pensa em sair e desiste sozinho, sem motivo claro, como se algo puxasse você de volta. E você segue isso, não porque não quer contato, mas porque já espera como vai se sentir. E assim o padrão se mantém, sem confronto, sem novidade, sem mudança.
E talvez o mais desconfortável é que você nem questiona mais isso. Virou automático. Você não escolhe ficar sozinho, você simplesmente fica. O cérebro transforma a repetição em identidade. Então você começa a se ver assim, mais reservado, mais tranquilo, mais na sua. Mas e se isso for só um padrão antigo, que você nunca revisou? Existe uma diferença importante entre gostar da própria companhia e não conseguir sair dela. E talvez seja por isso que algo falta. Não é barulho, não é gente, é troca. E a pergunta muda. Você realmente prefere ficar sozinho ou só desaprendeu a se conectar? E se você observar com mais calma, tem momentos em que isso quase muda. Você pensa em sair, responder, se aproximar, mas para, como se algo dissesse que não vale. O sistema nervoso tenta manter tudo previsível, mesmo quando o previsível já não é suficiente. E talvez seja por isso que existe esse desconforto leve. Não é solidão, é falta de movimento, porque ficar sozinho não é o problema. O problema é quando isso vira o único caminho. E aí a pergunta muda. Você está em paz? Ou só acostumado com o mínimo? E o mais importante, se você quisesse sair disso, você saberia como começar. No próximo vídeo, a gente entra nisso.